Era uma sexta-feira longa, daquelas que sugam a energia da gente como se o cansaço fosse algo físico, acumulado nos ombros. Eu já havia esquecido há horas o gosto do café da manhã, e o trajeto de volta para casa foi um emaranhado de pensamentos desconexos entre as reuniões no trabalho e o conforto solitário que me aguardava. Meus pais estavam fora, tinham viajado no início do dia para visitar uns parentes no interior, e a ideia de ter o silêncio da casa só para mim parecia quase terapêutica. O bairro estava quieto quando cheguei. As luzes do poste piscavam displicentes, e as poucas casas ao redor pareciam mergulhadas em letargia noturna. Estacionei o carro na garagem e o vento friorento foi a única saudação que recebi quando desci. O sutil clique ao rodar a chave na fechadura foi um alívio, finalmente em casa. A primeira coisa que fiz ao entrar foi largar a mochila no sofá e soltar um suspiro exagerado. Mas foi aí que reparei algo. A luz da cozinha estava acesa. Fiz uma pausa. Mexi nos interruptores pela manhã. Desliguei tudo antes de sair. Eu tinha certeza disso. Eu estava atrasado para o trabalho, mas ainda assim não sairia sem seguir minha rotina habitual. Sempre fui meticuloso com essas coisas. Ainda assim, forcei um sorriso enquanto atravessava a sala e segui até a cozinha, tentando não ceder às bobagens que minha mente começava a sussurrar. Talvez eu tenha esquecido. Nada demais. Na cozinha nada parecia fora do lugar, exceto... Algo no balcão me chamou a atenção. Um pacote de salgadinhos aberto e pela metade, junto com uma lata vazia de refrigerante. Meus favoritos. Estavam ali, expostos, como se alguém tivesse feito uma pausa para um lanche rápido. Meu coração deu um pequeno salto. Eu me lembraria de ter feito isso. E eu com certeza não havia comido aquelas coisas. Eu nem toquei na geladeira de manhã. Tentei afastar o calafrio que rastejava pela base da minha nuca, joguei os restos no lixo e desliguei a luz. Nada demais, pode ser coisa da minha cabeça. Murmurei para mim mesmo, mas a voz soou esquisita no vazio da casa. Subi para o meu quarto, joguei meu celular na cama e me troquei rapidamente. O som da televisão era o que eu precisava, algo para preencher o silêncio assustador da casa. Liguei o aparelho e passei por alguns canais, nem prestando atenção no que estava passando. Ao me jogar na cama pouco depois, a sensação de desconforto ainda estava ali, como se houvesse uma presença invisível nos cantos do quarto. Demorou um tempo até que algo me forçasse a levantar novamente. Migalhas. Na cadeira do meu quarto, espalhadas sobre o tecido. Eram pequenas, quase insignificantes, mas sempre fui cuidadoso com limpar o meu espaço. Eu nunca comia no quarto. Nunca. Fui até a janela e olhei para a rua. Nada. Tudo calmo. Mas agora eu sentia aquela crescente urgência de checar cada canto da casa, como se a explicação pudesse estar escondida atrás de uma cortina levantada ou na sombra de um móvel. Saí do quarto e caminhei pelo corredor que levava aos outros cômodos. A luz do banheiro estava apagada, mas o cheiro de um sabonete novo encheu o ar. Estranho. Aquele sabonete estava guardado no armário há semanas, e foi no banheiro que percebi outra coisa perturbadora. No tapete, marcas molhadas, pisadas, como se alguém tivesse saído do banho e caminhado com pressa pelo piso. Corri os olhos pelo box, seco como deveria estar. Meu coração estava disparado, batendo com a força de uma avalanche. Tudo dentro de mim dizia para sair daquela casa, mas algo me mantinha preso. Algo que não cabia na lógica, um impulso de que eu precisava saber. Depois de percorrer cada canto da casa, cada armário, cada metragem do porão, não descobri nada além de uma angústia crescente. Tentei me convencer de que o cansaço estava me pregando peças, noites mal dormidas talvez. Mas naquela madrugada, enquanto o relógio piscava 3h14 no criado mudo, ouvi o primeiro som. Passos abafados, vagarosos,
vindos do andar de baixo. Tive que me controlar para não gritar. Apenas fiquei ali, deitado na cama, prendendo a respiração, o suor escorrendo pelas têmporas. Não era minha mente pregando peças, era real. Passos. Alguém estava embaixo. Me levantei devagar, tentando ser o mais silencioso possível. Cada fibra do meu corpo estava em alerta total. Peguei o celular, mas a ideia de chamar a polícia ainda não parecia certa. Eu não sabia o que estava enfrentando. Queria mais do que tudo ter uma resposta antes de envolvê-los. À medida que descia as escadas, os passos cessaram. A sala estava vazia, as luzes ainda apagadas. Mas havia algo sutilmente diferente. O ar parecia pesado, como se alguém ainda estivesse ali, me observando. Olhei ao redor, percorrendo o espaço com os olhos. No sofá, o que vi congelou meu sangue. Um par de sapatos. Não eram os meus. Naquele momento percebi que a situação era muito pior do que eu imaginava. Alguém estava ali. Alguém esteve ali por muito mais tempo do que eu havia percebido. Voltei imediatamente para o meu quarto e tranquei a porta, coração acelerado. Liguei à polícia sem pensar duas vezes. Enquanto esperava, sentei-me no canto do quarto, perto da janela, tentando manter a calma. Foi nesse momento que outra coisa capturou minha atenção. Uma mancha no canto do teto, perto da ventilação. Pequenas marcas escuras, com algo preso na grade, como se algo estivesse caindo dali. Poeira? Não. Era cabelo. Horrorizado, me aproximei e vi o impossível. Um olho. Um olho humano olhando para mim pela fenda da ventilação. Soltei um grito e me joguei contra a porta, abrindo num pânico desgovernado. Corri para fora pelo corredor sem olhar para trás, tropeçando nos degraus, até alcançar a porta da frente. Pela janela da sala, luzes azuis da polícia já iluminavam o jardim. Quando voltamos para dentro, com os oficiais verificando a casa, eles o encontraram. Um homem magro, com roupas sujas e um olhar alucinado, escondido no sótão acima do meu quarto. Ele estava vivendo ali há dias, talvez semanas, em silêncio, alimentando-se da minha comida, usando minha casa como se fosse a dele. Nunca mais consegui dormir em paz. Mesmo depois que ele foi preso, a sensação de ser observado nunca me deixou. E às vezes, no meio da noite, juro que posso ouvir o som abafado de passos. A noite estava gelada e silenciosa, como as noites são no meio do nada. Quando minha esposa, Amanda, sugeriu que comprássemos aquela casa numa área rural, longe da agitação da cidade, eu me opus de início. Mas, para ser justo, era um bom negócio. Espaçosa, com uma vista deslumbrante do campo. E o silêncio prometia ser o antídoto perfeito para nossos dias de estresse. Aceitei, em parte para agradá-la, e em parte porque achei que talvez a paz fizesse bem para mim. Amanda sempre foi fascinada por lugares antigos, carregados de história. Eu, por outro lado, só queria evitar surpresas desagradáveis, mas foi exatamente o que a casa trouxe naquela noite. Uma surpresa desagradável. Aliás, desagradável é pouco. Ainda sinto arrepios só de lembrar. Era a segunda noite sozinho desde que Amanda partira para uma viagem de trabalho. O plano era simples: terminar de ler um livro e talvez assistir a um filme antes de pegar no sono. A lareira estalava suavemente na sala, o calor dando uma sensação confortável que contrastava com o frio lá fora. Toda a calmaria que eu esperava quando imaginava morar naquele lugar parecia enfim estar ali. Mas esse conforto inicial logo desapareceria. Quando o telefone tocou, meu corpo reagiu antes que minha mente processasse o som. Meu coração acelerou instantaneamente. Por um segundo pensei que fosse um alarme, algo errado com a casa. Então percebi, era o telefone fixo, um objeto ridículo, obsoleto,
que vinha com a casa e que nunca havíamos usado, nem sequer conectado aos nossos aparelhos. Quem usava telefone fixo em 2025? Eu ignorei. Voltei minha atenção ao livro, fingindo que nada havia acontecido. Coisa boba, pensei. Talvez um engano. Mas o toque, aquele som abafado, ligeiramente distorcido, como se o aparelho estivesse dentro d'água, ficou ecoando em minha mente, me irritando mais do que eu queria admitir. Não demorou mais de 10 minutos para tocar de novo. Dessa vez, uma tensão subiu pela minha coluna. Era tarde demais para trotes e ninguém próximo tinha aquele número. Senti aquele tipo de arrepio que vem quando algo simplesmente não faz sentido. Ignorei de novo, mas já não conseguia me concentrar no livro. Meus olhos varriam a página, mas as palavras não faziam sentido algum. Virei o olhar para o telefone, ansioso, como se estivesse esperando que ele me desafiasse a atendê-lo mais uma vez. Pelo canto do olho, enxerguei a hora no relógio da sala, 2h59 da madrugada. Quando tocou pela terceira vez, eu cedi. Cruzei a sala em passos rápidos, tirei o fone do gancho com um movimento brusco e falei, tentando aparentar mais frieza do que sentia. Alô? Por um momento tudo foi silêncio. Eu mal ouvi minha própria respiração enquanto esperava alguma resposta do outro lado. Quando a voz veio, foi suave, mas carregava algo que eu não conseguia identificar, como se cada palavra carregasse um peso estranho. Por favor, me ajude. Estou no porão. Meu coração disparou. Fiquei em silêncio, esperando que a pessoa dissesse mais alguma coisa, mas não houve nada. Só o som de leve estática que parecia crescer com o passar dos segundos. Tentei falar, finalmente. Quem é você? Me ajude, insistiu a voz. Não era um grito, nem um sussurro, só uma frase dita num tom que soava vazio. Eu desliguei. Meu peito subia e descia rápido. A voz não parecia alterada, não era robótica ou grotesca, mas também não soava exatamente humana. Havia algo nela que fazia cada instinto primal dentro de mim berrar para eu correr, fugir. Mas alguma coisa me manteve enraizado no lugar. Porão, pensei. Amanda e eu nunca descemos naquele lugar. Quando compramos a casa, o corretor deixou claro que o porão havia sido lacrado anos atrás, junto com uma história confusa sobre vazamento de gases. Algo que justificamos como um problema comum em imóveis antigos. A tampa de concreto e tijolo selava o alçapão que levava ao andar inferior. Sem utilidade, disseram. E nós nunca questionamos, mas aquelas palavras, estou no porão, diziam respeito diretamente a mim, à minha casa. É claro que eu não teria acreditado em coisa alguma se não fosse pelo som atrás de mim. Primeiro suave, depois ganhando presença, arranhões, precisos, insidiosos, diretamente abaixo de onde eu estava, no chão da sala. Me forcei a raciocinar. Talvez fosse um animal, um rato encurralado. Exclui a lógica com a mesma rapidez com que a considerei, ao me lembrar do tom humano daquela voz pelo telefone. E os arranhões não pareciam casuais, eram ritmados, deliberados, como se alguém estivesse comunicando que sabia que eu estava ali em cima. Embora não quisesse admitir, depois de um tempo que soou como horas, senti algo mudar dentro de mim. Uma curiosidade mórbida. Era como se a própria casa, o telefone, cada som, tivessem me envolvido num transe. E eu fiz algo que um homem racional jamais faria. Peguei uma lanterna e procurei pelas ferramentas que tínhamos deixado no armário. Se fosse um animal ou algum vândalo, queria resolver aquilo naquela noite. Me aproximei da entrada selada para o porão, agora sentindo o som mais intensamente. Os arranhões haviam parado, mas ecoava uma espécie de vibração baixa, quase imperceptível, como se algo do outro lado respirasse. Meu corpo todo tremia, mas o concreto parecia me olhar de volta, desafiador. Usei o pé de cabra para forçar os selos.
Conforme retirava pedaços de tijolo, um cheiro insuportavelmente úmido e ácido subiu pelas frestas. Era um cheiro que parecia carregar consigo uma memória antiga de podridão e abandono, mas também algo mais vivo, algo que não deveria estar ali. Quando soltei o último pedaço, meu corpo estava envolto numa mistura insana de horror e excitação que eu mal conseguia explicar. O alçapão para o porão agora estava diante de mim, escancarado, revelando uma escuridão tão densa e opressiva que parecia me puxar para dentro dela com seus dedos invisíveis. Olhei para baixo. O degrau mais baixo parecia flutuar num espaço vazio. E ali, no fundo do escuro, um par de olhos brilhantes me encarava. O que aconteceu depois daquela noite é algo que prefiro não lembrar, mas posso dizer com certeza que as pessoas estavam certas sobre o porão. Ele deveria ter sido lacrado, selado para sempre. Há coisas neste mundo que nenhum homem deveria mexer. Coisas que pedem ajuda quando deveriam permanecer em silêncio. Meu nome é Henrique, tenho 21 anos, e era para ser apenas mais um fim de semana tranquilo. Enquanto meus colegas de apartamento resolveram aproveitar a folga para viajar para as praias do litoral, eu escolhi ficar. Precisava colocar os estudos em dia, e além disso, a ideia de ter o apartamento todo para mim era tentadora. Comida pronta, paz e silêncio. No fundo, achei que poderia até ser reconfortante não ter que lidar com a bagunça habitual que os três deixavam para trás. Não sou o tipo de pessoa que precisa de companhia para se sentir confortável. Pelo menos era o que eu pensava até aquele fim de semana. Na noite de sexta-feira, tudo estava calmo. Fiz um macarrão instantâneo no micro-ondas, me joguei no sofá, coloquei uma playlist instrumental para tocar em um volume quase imperceptível e abri meu laptop para revisar alguns resumos. O barulho do teclado preenchia o apartamento, tornando a solidão menos assustadora. A noite passou sem grandes eventos. A única coisa que notei foi o vento, mais forte que o normal, assobiando através das frestas da janela. Sorri para mim mesmo ao pensar que talvez o clima também estivesse contra os planos dos meus colegas nas praias. Fechei o notebook por volta da meia-noite e fui para a cama. Foi na madrugada de sábado que tudo começou. Eu acordei de repente, às 2h37 da manhã, segundo o brilho nebuloso do despertador ao lado da cama. O silêncio do apartamento parecia ter se tornado outro, mais presente, mais denso em seus contornos. Funcionava quase como um bloqueio mental, o tipo de atmosfera que faz você prender a respiração sem perceber. Foi então que ouvi um som vindo do teto. Pensei que fosse uma cadeira sendo arrastada, ou talvez passos. O som era seco, firme, como de botas pesadas sobre um piso de madeira. Mas isso não fazia sentido. No andar de cima não havia ninguém. Não poderia haver. O apartamento de cima estava vazio há meses, desde que o último inquilino, um senhor solitário, se mudou sem grandes anúncios. Relaxa, é alguma borda do prédio expandindo com o frio. Murmurei para mim mesmo, tentando ignorar o leve incômodo que já começava a se instalar no fundo da minha mente. Rolei para o lado, tentando voltar a dormir, mas os ruídos continuaram. 2 passos, 3, uma pausa, outro arrastar de cadeira. Era como se alguém estivesse andando calmamente lá em cima, percorrendo o espaço como quem mede um cômodo com a paciência de um arquiteto. Inquieto, me sentei na cama e tentei ouvir com mais atenção. O som parecia ainda mais claro, como se as paredes não fossem suficientes para abafá-lo. Levantei com relutância e fui até a janela, talvez em busca de alguma explicação. Encarei o escuro absoluto das ruas. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Apenas postes iluminando as calçadas vazias. Isso tinha que ser coisa da minha cabeça. Era um prédio antigo, rangidos não eram novidade. Decidi que era melhor ignorar. Voltei para a cama e me forcei a fechar os olhos.
Acordei novamente com a mesma sensação de desconforto, mas agora o som havia mudado. Não eram passos regulares, tampouco o arrastar de móveis. Era mais errático, mais próximo. A cada segundo, parecia se aproximar um pouco mais, descendo para o nível do meu apartamento. Senti meu peito se apertar quando percebi que o som não vinha mais do teto. Não vinha nem mesmo do andar superior. Estou delirando. Minha voz quebrou o absoluto silêncio da sala quando entrei nela, guiado pelo ruído. O relógio de parede piscava 3h52, e o brilho avermelhado do número parecia zombar de mim. Mas eu sabia que não estava louco. O som vinha do longo corredor que conectava os quartos ao banheiro e à sala. Vinha do meu próprio corredor. Peguei meu celular e liguei a lanterna, sentindo as mãos tremerem enquanto avançava. A claridade parecia mínima em contraste com a escuridão inexorável que preenchia o espaço ao meu redor. Eu tentava ouvir melhor, mas meu próprio coração martelando nos ouvidos abafava qualquer outro som. Então, a lanterna encontrou algo no chão do corredor. Não um objeto, mas uma marca, um rastro. Com o brilho do celular, me abaixei e toquei a trilha com a ponta dos dedos. Era molhado, pegajoso. O cheiro metálico que subiu imediatamente no ar fez minha cabeça girar. Sangue? Minha voz saiu mais como um eco sussurrado. De onde aquilo vinha? O apartamento estava trancado, eu tinha certeza. A porta principal, a janela, tudo. Era impossível que alguém tivesse invadido. Ou será que não era? De repente, algo em meu cérebro começou a berrar que eu estava assumindo a solução errada para os estímulos que estava recebendo. Não era humano. Não queria ser humano. Caminhei lentamente até o final do corredor, onde o rastro desaparecia. Bem na altura do quarto vazio que costumava ser do meu amigo Gustavo, agora fechado desde a manhã em que saíram para viajar. Pela fresta da porta, notei que uma luz suave pulsava no interior. Contra todas as fibras do meu corpo que imploravam para que eu voltasse correndo para o meu quarto, segurei a maçaneta. Não estava trancada. Quando abri a porta, a cena que me esperava me gelou até os ossos. O quarto estava exatamente como Gustavo havia deixado, mas o ar parecia errado, estagnado, pesado. Uma figura estava de pé no canto mais distante, de costas para mim. Era alta, magra, mas sua silhueta parecia indefinida, como se sua forma oscilasse entre humana e algo além disso. Inicialmente, meus olhos não conseguiam focalizar direito, como se lançassem dúvidas sobre o que estavam vendo. A figura estava imóvel, mas emanava uma sensação tão esmagadora que meu corpo quase desistiu de ficar de pé. "Quem é você?" perguntei, ou pelo menos tentei. Minha voz saiu rachada, medíocre. A figura não respondeu, apenas se virou lentamente, e foi aí que eu desejei nunca ter entrado naquele quarto. Seu rosto? Não, aquilo não era um rosto. Era como um espelho, uma superfície preta e brilhante que refletia não apenas o cômodo, mas a mim mesmo. A mim, distorcido de um jeito que só pude definir como uma paródia grotesca. Meu reflexo estava sorrindo, um sorriso largo demais para ser humano. Tentei correr, mas era inútil. Algo me puxou para dentro da escuridão daquele reflexo. Era como ser engolido por uma presença que não pertencia a este mundo. Não havia som, não havia resistência. Apenas o vazio. Quando recobrei os sentidos, estava de volta ao meu quarto. Tudo estava como antes, exceto pela única diferença. A porta do meu closet estava entreaberta. E dentro de lá, algo respirava. Não sei como, mas eu sabia que a coisa não havia terminado comigo. Nunca mais ouvi os passos no andar de cima, eles não precisavam. O som fazia parte de mim agora.